O milionário barbeiro fica chocado com o corte do mendigo negro que mudou tudo. Fernando sempre foi o rei do seu mundo. Dono de uma barbearia luxuosa no centro da cidade, ele possuía tudo o que o dinheiro podia comprar. Carros importados, festas extravagantemente glamourosas e um currículo que incluía cortes nos cabelos dos mais ricos e famosos. Mas enquanto Fernando brilhava sob as luzes da fama, a poucos quarteirões dali, a vida na periferia contava outra história. Lá, a miséria e a luta pela sobrevivência eram comuns. E em meio a tudo isso estava Silas. Certa manhã, enquanto Fernando se dirigia à sua barbearia, um estalar de risadas curtas e alcoolizadas cruzou o caminho dele. Era Silas, o mendigo afrodescendente, com sua aparência desgrenhada e roupas empoeiradas. Silas era um fantasma da sua própria vida, mas não foi isso que prendeu a atenção de Fernando. Quando ele viu Silas com uma criança ao lado, fazendo um corte de cabelo em um improvisado banco de praça, o corte, que parecia simples, carregava um significado profundo, enraizado em histórias de resistência e esperança. Fernando, intrigado, se aproximou. "O que você está fazendo?" perguntou, com um tom de desdém que tentava esconder sua admiração. Silas, sem se abalar, respondeu com um sorriso, contando histórias com cabelo. E, de fato, a expressão da criança se transformou. O tronco de madeira se tornava um trono, e Silas, um rei. Fernando sentiu um nó na garganta. Não hesitou em convidar Silas para uma competição de barbeiros que se aproximava. O evento iria reunir os melhores da profissão e teria um prêmio generoso. O que era um vaidoso desafio para Fernando transformou-se em uma cruzada. Quanto mais se aproximava a data, mais pressão ele sentia, não apenas para ganhar, mas para enfrentar seu próprio preconceito. O mendigo que desafiou sua visão fazia com que suas inseguranças emergissem, como um vento gelado na calidez de sua fama. Mas a trama estava prestes a se complicar ainda mais. Informações começaram a circular pela cidade. Silas seria o herdeiro de uma fortuna perdida, a mesma que manteve a cidade em suspense por anos. Essa revelação incendiou o burburinho entre os moradores, e a avareza se infiltrou na competição. Aqueles que antes olhavam para Silas com desprezo começaram a enxergá-lo como uma potencial ameaça à sua forma de vida. A tensão aumentava e o apoio a Fernando crescia, mas a sombra de Silas projetava-se cada vez mais longa. No dia da competição, o calor estava insuportável. Muitos se aglomeravam na barbearia de Fernando, mas havia um silêncio curioso em torno de Silas. O homem que antes não tinha nada, agora se tornava um símbolo de esperança e disputas acirradas. Fernando sentiu sua respiração acelerando, enquanto Silas se preparava. Um pequeno grupo de pessoas, o futuro de ambos estava em jogo. E a pressão social pesava como uma tempestade prestes a estourar. O que cada um revelaria seria não apenas uma questão de habilidade, mas um teste de caráter. O que se desenrolaria em seguida? O palco estava montado, as cortinas prestes a se abrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O calor era sufocante. A multidão se aglomerava em torno da barbearia de Fernando, formando um mar de rostos curiosos e ansiosos. Silas estava concentrado, seus dedos ágeis se movendo sobre as tesouras, enquanto olhares expectantes se voltavam para ele. Mas havia algo no ar, um clima pesado de expectativa, que prometia uma reviravolta. Fernando estava nervoso. Ele observava Silas e, num instante, sentiu-se pequeno, como se as luzes do seu mundo ficassem apagadas diante da humildade do mendigo. Uma voz gritou no meio da agitação. Vocês não acreditam que ele é filho do velho Ribeiro, não é? Silêncio. O murmúrio se espalhou pela multidão como um eco distante. Fernando franziu a testa, sem entender. Velho Ribeiro? O nome soava familiar, e ao mesmo tempo muito distante. Silas, que até então estava focado, parou. A expressão no seu rosto mudou. A máscara de alegria e esperança se rompeu. Com um olhar distante, disse, quase sussurrando, Eu não sou filho dele. Mas a dúvida já havia sido lançada. As pessoas começaram a murmurar, algumas indignadas, outras intrigadas. O velho Ribeiro tinha sido um homem influente, conhecido por sua avareza e mistérios. A cidade inteira tinha certeza de que sua fortuna, deixada sem herdeiros diretos, estava perdida. Fernando se sentiu engasgar. Como assim não é filho dele? Perguntou, sem pensar. Silas o encarou. E naqueles olhos, Fernando viu uma sombra de dor. Não é tudo o que parece, Fernando. A vida não é feita apenas de dinheiro. Às vezes, tudo o que temos é nossa verdade, mesmo que ela esteja enterrada sob a poeira da vergonha. A multidão estava em polvorosa agora. Os rostos mudavam de curiosos para preocupados. E então, como se um furacão tivesse atravessado a cena, a porta da barbearia se abriu com força. Uma mulher de cabelos grisalhos, vestida de preto, entrou gritando, Silas, não, não conte! A voz dela ecoou, abalada e angustiada. Silas parou, os olhos arregalados. Fernando fez a escolha mais difícil de sua vida ao perguntar, quem é você? Era a mãe de Silas. O choque nas expressões de todos era palpável. Ela avançou, ofegante, o olhar entre a raiva e o medo. O que você está fazendo, Silas? Você não sabe do que está falando. Os murmúrios cresceram na multidão, misturando espanto com curiosidade. Silas, você precisa parar com essa história. Você vai acabar com tudo. Fernando sentiu um nó na garganta. Ele nunca tinha visto alguém tão vulnerável. Silas olhava para a mãe, confuso. A verdade precisa ser dita, mãe. Você não pode esconder isso mais. Ele parecia um homem prestes a enfrentar uma tempestade, enquanto a mulher parecia um pássaro desesperado, tentando proteger seu filhote do predador. Rosto a rosto, as emoções entre eles eram intensas, e a tensão crescendo como uma corda esticada ao máximo. Fernando não podia evitar. Ele precisava entender. Do que vocês estão falando? A pergunta brotou de suas entranhas. A multidão também queria saber. Cada rosto estava colado na cena, absorvendo cada palavra como se fosse a última. E então, o chão pareceu tremer. A mulher soltou uma palavra que poderia despedaçar o que restava de qualquer certeza. Ele não é apenas filho do velho Ribeiro. Ele é o verdadeiro herdeiro. Mas essa fortuna foi construída sobre uma mentira. A confusão se transformou em um burburinho crescente.
Os olhares mudaram novamente, agora cheios de incredulidade. Fernando sentiu um frio na espinha. O que isso significava? E a vida de Silas, suspensa entre a miséria e a grandeza, agora pendia como a linha mais fina, um fio prestes a se romper. No meio de todo aquele caos, Silas olhou para Fernando e, olhando nos olhos dele, perguntou: "Você ainda me vê como um mendigo?" O mundo ao redor parecia ter congelado. E assim, em meio a revelações chocantes, a verdadeira batalha de Silas e Fernando estava prestes a começar. Como as peças se moveriam agora? O que cada um teria que enfrentar? O palco estava montado, mas a vida estava prestes a reescrever o seu roteiro. Silas olhou profundamente nos olhos de Fernando, uma mistura de vulnerabilidade e determinação. "Você ainda me vê como um mendigo?" A pergunta pendia no ar, pesada como uma pedra. O silêncio se instalou entre a multidão, cada um absorvendo o peso das palavras. Fernando, ao invés de responder, sentiu um frio cortante percorrer sua espinha. E então, em um rasgo de brutalidade, a porta da barbearia se abriu novamente, desta vez com um estrondo. Um homem alto, de rosto conhecido e expressão feroz, irrompeu no espaço apertado. Era Roberto, ex-parceiro de negócios de Fernando, o homem que sempre esteve na sombra de suas conquistas, mas que de repente vinha à tona como uma tempestade. Ele apontou para Silas com um dedo trêmulo. Você nunca deveria ter vindo aqui." O ar esquentou, e as vozes da multidão começaram a murmurar mais uma vez. Silas, com os olhos arregalados de surpresa, encarou o homem. "O que você quer de mim?" Ele se manteve firme, mas uma fraqueza na voz traía seu temor. Roberto deu um passo à frente. Cada movimento seu parecia carregado de raiva. "A fortuna que você procura não é sua. É uma armadilha, uma ilusão. Você está prestes a descobrir que a verdade que procura arrastará você e todos em torno dela para um abismo." Fernando estava em choque. A revelação, embora crua, parecia ter um fundo de verdade. As palavras de Roberto cortaram o ar como uma lâmina, e a multidão, agora em pânico, começou a se afastar lentamente, como se temessem a ira que um simples grito poderia desencadear. Ele se perguntou como Roberto conhecia Silas e de onde vinha toda essa raiva. "Você não sabe o que está falando." Silas exclamou, mas a dúvida já havia brotado em seu coração. As emoções se misturavam entre raiva e desespero. E antes que a situação pudesse se desenrolar em uma nova direção, um grito súbito rasgou o ar. A mulher de cabelos grisalhos, mãe de Silas, gritou: "Parem! Vocês não sabem!" O coração de Fernando disparou. O que mais poderia haver escondido sob essa trama? Mais murmúrios se espalharam, e pessoas começaram a se empurrar, tentando ouvir. Silas apenas olhou para sua mãe, um pedido silencioso de respostas. "É verdade, Silas." Ela finalmente falou, a voz trêmula. "A fortuna foi construída através de segredos sombrios. E não é uma herança que você deseja." O velho Ribeiro não era apenas um homem rico. Ele fez coisas... Ela hesitou, o peso das palavras a sufocando. Ele fez coisas terríveis. A multidão se encolheu, assustada. Fernando sentiu seu estômago revirar. Como alguém que parecia tão humilde tinha um envolvimento com um homem como Ribeiro? E o que isso significava para a competição, para a vida de todos ali? "Você precisa correr, Silas. Não é seguro aqui." Roberto gritou. A tensão aumentava. Silas parecia dividido, olhando entre sua mãe e o homem que desafiava seu passado. Fernando, incrédulo, tomou um passo à frente. "Espere."
O que você sabe que nós não sabemos? Percebia que a verdade se desdobrava aos poucos, mas como numa tempestade, cada revelação se tornava mais assustadora que a anterior. Ele não é o que você pensa, Roberto berrou. Seus segredos podem destruir não só você, mas a vida de todos, incluindo a sua. Fernando! A multidão continuava a murmurar, confusa e ansiosa. Silas, com a expressão intensa, olhou para Fernando e Roberto, aguardando mais respostas. Tinha mais segredos escondidos nas sombras, mais do que se poderia imaginar. A verdade, que deveria aliviar, agora só trazia mais perguntas. Ele não sabia mais quem era e o que a revelação poderia significar para todos ali reunidos, que buscavam por respostas nas próprias narrativas que estavam prestes a desmoronar. O silêncio se fez mais uma vez, mas agora mais carregado de tensão. O que aconteceria agora? O que cada um teria que enfrentar? As peças do quebra-cabeça não se encaixavam, e no meio do turbilhão, a verdade ainda se escondia. O silêncio estava pesado na barbearia, cortado apenas pelas respirações ansiosas da multidão. Silas olhou para sua mãe, os olhos cheios de desespero. A revelação que ela acabava de dar tamborilava em sua mente. O que isso significava para ele? Para todos? O corpo tenso de Fernando parecia se contrair enquanto a atmosfera mudava, como se uma tempestade se aproximasse. Roberto, ainda pontuando o caos, não parecia satisfeito. Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse soltar outra acusação, algo inesperado aconteceu. Um grito gutural irrompeu de um canto da barbearia. Um homem, com uma cicatriz que cruzava o rosto como um raio, surgiu do nada, empurrando a multidão. Era Samuel, um antigo funcionário da barbearia que tinha sido demitido há meses. Seu olhar era de fúria. Vocês não sabem o que estão fazendo. Samuel rugiu, sua voz ecoando como trovão. Ele se dirigiu a Fernando, mas não parou por aí. Você fez coisas terríveis, Fernando. Coisas que nem eu consigo imaginar. Silas, ele não é só um mendigo. Ele é parte de tudo isso. As palavras de Samuel voaram como flechas. Silas deu um passo para trás, confundido. Parte do quê? Perguntou, sua voz carregada de ansiedade. A multidão começou a se agitar. Alguns começaram a se afastar, enquanto outros empurravam-se à frente, tentando entender o que estava acontecendo. Fernando estava atordoado. Samuel, isso não faz sentido. Ele tentou argumentar, mas a expressão de Samuel era irredutável. O homem continuou a falar, gesticulando freneticamente. Aquela barbearia era um lugar de ilusões, de mentiras, e você sabia disso. Silas tem mais do que você imagina, e essa competição era só uma fachada para esconder a verdade. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As expressões de incredulidade na multidão se tornaram gritos de indignação. Silas olhou para Fernando, buscando respostas. O que o Samuel está dizendo, Fernando? O que você escondeu de mim? Fernando queria gritar, mas as palavras morreram em sua garganta. Naquele instante, ele percebeu que estava cercado por julgamentos, sussurros afiados que cortavam a confiança que tinha construído ao longo dos anos. Eu nunca fiz nada de errado. Ele defendeu, mas a verdade estava questionável, mais nebulosa do que ele pensava. E então Samuel, em um ato impensado, puxou algo de seu bolso. Era uma pequena caixa, quase esquecida, mas envolta em mistério. Isso pertence a você, Silas. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser herdeiro de algo que nunca desejou. Ele se ajoelhou, abrindo a caixa lentamente,
E o que surgiu de dentro fez a multidão prender a respiração. Era um colar ricamente ornamentado, um símbolo de riqueza e poder, mas também de culpa. O colar parecia brilhar de um jeito que não deveria ser visto sob aquelas luzes. "O que é isso?" Silas murmurou, o coração batendo mais rápido. "Por que você tem isso?" Samuel ergueu o olhar para o mendigo, seu rosto uma máscara de dor. "Porque esta é a única prova de que o velho Ribeiro tinha um filho. E não é só uma fortuna. É um legado de segredos obscuros, falcatruas que moldaram esta cidade. E você, Silas, tem a chave para tudo isso." Fernando estava paralisado, sentindo a tremedeira em seu corpo enquanto a verdade começava a se formar como um quebra-cabeça que não se encaixava. Silas, na hora, se sentiu dividido entre a realização de ser alguém de valor e o terror do que poderia significar isso. O que estava escondido por trás desse colar? A multidão, agora em um frenesi, sussurrava e se empurrava, ávida por entender o que aquele objeto realmente significava. Com o olhar intenso de Samuel em cima dele, Silas se viu em um ponto de ruptura. "Não sei se quero saber. Talvez seja melhor para todos nós que isso nunca venha à tona", gritou. Mas as palavras pareciam ecoar em vão. O passado estava prestes a alcançar todos ali. E o que antes parecia uma competição amistosa, agora parecia uma guerra iminente. Entre verdades e mentiras, o silêncio caiu novamente. Mas não havia alívio. Ao contrário, a tensão cresceu, e a pergunta pairava no ar. Até onde iria cada um para proteger seus segredos? O que mais estava oculto nas sombras? E enquanto os olhares se voltavam para Silas, ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. As consequências se aproximavam como um tsunami, e ninguém poderia escapar. O silêncio estava pesado na barbearia, cortado apenas pelas respirações ansiosas da multidão. Silas olhou para sua mãe, os olhos cheios de desespero. A revelação que ela acabara de dar tamborilava em sua mente. O que isso significava para ele? Para todos? O corpo tenso de Fernando parecia se contrair enquanto a atmosfera mudava, como se uma tempestade se aproximasse. Roberto, ainda pontuando o caos, não parecia satisfeito. Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse soltar outra acusação, algo inesperado aconteceu. Um grito gutural irrompeu de um canto da barbearia. Um homem, com uma cicatriz que cruzava o rosto como um raio, surgiu do nada, empurrando a multidão. Era Samuel, um antigo funcionário da barbearia que tinha sido demitido há meses. Seu olhar era de fúria. "Vocês não sabem o que estão fazendo." Samuel rugiu, sua voz ecoando como trovão. Ele se dirigiu a Fernando, mas não parou por aí. "Você fez coisas terríveis, Fernando. Coisas que nem eu consigo imaginar." Silas, ele não é só um mendigo. Ele é parte de tudo isso. As palavras de Samuel voaram como flechas. Silas deu um passo para trás, confundido. "Parte do quê?" perguntou, sua voz carregada de ansiedade. A multidão começou a se agitar. Alguns começaram a se afastar, enquanto outros empurravam-se à frente, tentando entender o que estava acontecendo. Fernando estava atordoado. "Samuel, isso não faz sentido." Ele tentou argumentar, mas a expressão de Samuel era irredutável. O homem continuou a falar, gesticulando freneticamente. Aquela barbearia era um lugar de ilusões, de mentiras. E você sabia disso. Silas tem mais do que você imagina. E essa competição era só uma fachada para esconder a verdade. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As expressões de incredulidade na multidão se tornaram gritos de indignação. Silas olhou para Fernando,
buscando respostas. O que Samuel está dizendo, Fernando? O que você escondeu de mim? Fernando queria gritar, mas as palavras morreram em sua garganta. Naquele instante, ele percebeu que estava cercado por julgamentos, sussurros afiados que cortavam a confiança que tinha construído ao longo dos anos. Eu nunca fiz nada de errado, ele defendeu. Mas a verdade estava questionável, mais nebulosa do que ele pensava. E então Samuel, em um ato impensado, puxou algo de seu bolso. Era uma pequena caixa, quase esquecida, mas envolta em mistério. Isso pertence a você, Silas. Você está prestes a descobrir o que realmente significa ser herdeiro de algo que nunca desejou. Ele se ajoelhou, abrindo a caixa lentamente, e o que surgiu de dentro fez a multidão prender a respiração. Era um colar, ricamente ornamentado, um símbolo de riqueza e poder, mas também de culpa. O colar parecia brilhar de um jeito que não deveria ser visto sob aquelas luzes. O que é isso? Silas murmurou, o coração batendo mais rápido. Por que você tem isso? Samuel ergueu o olhar para o mendigo, seu rosto uma máscara de dor, porque esta é a única prova de que o velho Ribeiro tinha um filho, e não é só uma fortuna. É um legado de segredos obscuros, falcatruas que moldaram esta cidade. E você, Silas, tem a chave para tudo isso. Fernando estava paralisado, sentindo a tremedeira em seu corpo enquanto a verdade começava a se formar como um quebra-cabeça que não se encaixava. Silas, na hora, se sentiu dividido entre a realização de ser alguém de valor e o terror do que poderia significar isso. O que estava escondido por trás desse colar? A multidão, agora em um frenesi, sussurrava e se empurrava, ávida por entender o que aquele objeto realmente significava. Com o olhar intenso de Samuel em cima dele, Silas se viu em um ponto de ruptura. Não sei se quero saber. Talvez seja melhor para todos nós que isso nunca venha à tona. Gritou, mas as palavras pareciam ecoar em vão. O passado estava prestes a alcançar todos ali. E o que antes parecia uma competição amistosa, agora parecia uma guerra iminente entre verdades e mentiras. O silêncio caiu novamente. Mas não havia alívio. Ponto. Ao contrário, a tensão cresceu e a pergunta pairava no ar. Até onde iria cada um para proteger seus segredos? O que mais estava oculto nas sombras? E enquanto os olhares se voltavam para Silas, ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. As consequências se aproximavam como um tsunami, e ninguém poderia escapar. Então, foi quando um grito feroz atravessou o caos. Silas, não! Era a mãe de Silas, pálida e trêmula. Ela avançou como uma fera acuada, tentando alcançar o colar que brilhava nas mãos de Samuel. Não deixe que ele te manipule. Aquilo é uma maldição, não uma herança. O olhar de Silas mudou. Maldição? Uma fraqueza usurpou sua confiança, e seu coração disparou. O que isso significa? Samuel olhou para a mãe de Silas, desafiador. Você escondeu a verdade dela, mulher. Você sabe que ele pode recuperar o que é dele, mas isso vem a um custo. Um custo que não podemos suportar. E num instante de clareza, a realidade passou a ser uma tempestade de revelações. A barbearia agora se tornara um campo de batalha. Silas estava no centro. E seu destino se desenrolava diante dele como uma maré crescente. O antigo legado da família se revelava não apenas como uma fortuna, mas como uma cadeia de angústias e mentiras enraizadas. A multidão assistia, fascinada e assustada. Silas hesitou por um segundo, olhando para o colar,
e depois para as pessoas que o cercavam. O que eu devo fazer agora? A pergunta despedaçou o coração de quem o escutava. E ali, naquele momento crucial, cada um na barbearia começou a se perguntar: quem realmente era Silas? O herdeiro de uma fortuna ou um homem prestes a carregar o peso de uma maldição? Silas estava no centro de uma tempestade, seu olhar fixo no colar que brilhava nas mãos de Samuel. As palavras que ecoaram na barbearia ainda dançavam em sua mente. É uma maldição, não uma herança. O terror e a curiosidade se entrelaçavam dentro dele, e seu coração disparava. A mãe de Silas, com o rosto pálido, encarou Samuel com um desdém profundo. Você não deveria estar aqui, Samuel. Você não sabe o que isso significa. Sua voz estava agitada, quase implorando. A multidão, antes em plena agitação, agora observava em silêncio, cada um sentindo o peso da revelação. Mas antes que pudesse continuar, um acidente aconteceu. Um grupo de curiosos empurrou uma prateleira vazia e ela caiu, derrubando latas de produtos de cabelo. Um estrondo e um barulho de vidro quebrando ecoaram pela barbearia. Fernando, que se mantinha mais afastado, teve um súbito momento de distração. Ele se virou e, em um movimento involuntário, empurrou Silas para o lado, tentando proteger o mendigo da pilha que desmoronava. Mas a ação foi rápida demais. Silas perdeu o equilíbrio. E como num filme em câmera lenta, ele fez contato direto com o colar. O objeto voou de suas mãos e desapareceu sob a agitação das pessoas. A tensão aumentou, enquanto todos se agachavam, na tentativa frenética de encontrar o colar que até aquele momento era apenas um símbolo. Não! Silas gritou, seu coração afundando com a possibilidade de perder algo que poderia definir sua vida. Ele se lançou para frente, apalpando o chão enquanto a multidão se dispersava. E então, a improvável reviravolta aconteceu. Samuel, em um acesso de fúria, se virou exclamando: Silas, você não deveria se preocupar com isso. Você precisa saber a verdade. Ele puxou a camiseta, revelando uma tatuagem grande em seu braço, uma serpente entrelaçada com o símbolo, que Silas agora reconhecia como parte do colar. Eu sou seu irmão, o filho legítimo do velho Ribeiro. O tempo pareceu parar. A confusão tomou conta do rosto de Silas. O que você está dizendo? Como pode ser? O choque pulsou como um trovão em meio à confusão. O que isso significava para tudo o que tinha acreditado? E a multidão, novamente, estava em alvoroço. O murmúrio era palpável, como se uma onda de incredulidade tivesse varrido o lugar. Irmão, como isso é possível? As perguntas pairavam como nuvens pesadas no ar. Desesperada, a mãe de Silas disparou: Samuel, você não pode mentir assim. Isso não vai ajudar ninguém. Sua voz estava tremida, entre o amor e a raiva. Samuel olhou para ela, o olhar ardente. Eu não estou mentindo. O velho Ribeiro nunca me aceitou, mas eu sempre soube. E agora, Silas, você está preso numa teia de mentiras que podem destruir tudo o que você conhece. Fernando, ainda atordoado, agora percebeu que a competição não era só sobre habilidades de barbeiro, mas sobre identidade, legado e uma verdade que estava prestes a despedaçar tudo ao seu redor. O colar perdido se tornara mais que um artefato. Era a chave para um passado obscuro e doloroso. Enquanto a multidão continuava a murmurar, Silas levantou a cabeça, a determinação crescendo novamente dentro dele. Se você é realmente meu irmão,
Então precisamos descobrir juntos o que tudo isso significa. O que o velho Ribeiro nos esconderia. E assim, com um novo laço, possivelmente informação, Silas olhou para Fernando, a dúvida ainda pairando entre eles. O que mais estava enterrado sob as mentiras dos antigos? Ao olhar para o rosto conhecido de Samuel, Silas sentiu que a jornada apenas começava. Todos na barbearia, mesmo sem saber, estavam prestes a descobrir que cada um deles tinha um papel nessa nova história cheia de segredos. E a verdade era mais profunda e severa do que nunca. As pessoas ao redor, pressionando suas faces contra o vidro, estavam mais atentas do que nunca. A mãe de Silas, com o rosto pálido, encarou Samuel com um desdém profundo. Você não deveria estar aqui, Samuel. Você não sabe o que isso significa. Sua voz estava agitada, quase implorando. A multidão, antes em plena agitação, agora observava em silêncio, cada um sentindo o peso da revelação. Mas antes que pudesse continuar, um acidente aconteceu. Um grupo de curiosos empurrou uma prateleira vazia e ela caiu, derrubando latas de produtos de cabelo. Um estrondo e um barulho de vidro quebrando ecoaram pela barbearia. Fernando se virou no impulso, empurrando Silas para o lado, tentando protegê-lo da pilha que desmoronava. Nesse momento caótico, Silas perdeu o equilíbrio. O colar voou de suas mãos, batendo contra o chão e desaparecendo sob a agitação. O pânico tomou conta. Não! Silas gritou, seu coração afundando. Ele se lançou para a frente, apalpando o chão, enquanto a multidão se dispersava em busca do objeto perdido. Samuel, então, se virou para a mãe de Silas. Eu sou a verdade que ele precisa saber. A verdade que você escondeu. A sua voz ecoou, carregada de raiva e dor. Ele apontou novamente para Silas, os olhos fervendo, e em sua expressão havia um instinto quase primal. Você não é apenas o filho do velho Ribeiro. Você é parte da linhagem mais poderosa que esta cidade já conheceu. O silêncio tomou conta novamente, enquanto todos tentavam processar aquelas revelações. Silas estava em choque total. O que você está dizendo? Sua voz tremia, ao mesmo tempo que sua presença se tornava menos firme. Ele olhou para a mãe, esperando que ela desmentisse aquelas palavras pesadas que pairavam no ar. Mas, para sua surpresa, o olhar dela tinha mudado. Não era mais de desdém, mas sim de aterrorizante segredo. Samuel, por favor, não. Você não pode. Isso não é seguro. Ela parecia estar perdendo a força, e Silas não sabia o que fazer. Sua mãe estava se rendendo ao caos. E então, a mulher de cabelos grisalhos engoliu em seco. A linhagem de vocês dois não é o que vocês acham. O coração de Silas disparou. O que você quer dizer com isso? Quem é meu pai? A pergunta fervia em sua mente, e as respostas pareciam escorregar pelo chão como o colar que ainda não achara. Mas antes que alguém respondesse, deu-se uma nova reviravolta. A porta da barbearia se abriu com um estrondo forte, e para a surpresa de todos, um homem entrou. Alto, imponente, com um olhar de rei. Era o prefeito da cidade. Aquele que todos conheciam. O que está acontecendo aqui? Sua voz troou como um trovão. Você não pode estar aqui. O que você quer? Roberto gritou, começando a se afastar, como se estivesse prestes a ser descoberto. Mas o homem ignorou e caminhou direto até Silas. O velho Ribeiro teve segredos que morreram com ele. Mas você, meu jovem, está prestes a herdar não apenas a fortuna, mas também as consequências de sua família. As palavras da autoridade cortaram o ar pesado,
e Silas sentiu um nó na garganta. O povo respirou pesadamente enquanto todos processavam as revelações. O passado estava desmoronando sobre eles, e agora Silas, que antes era apenas um mendigo, estava no centro de um escândalo que poderia abalar os pilares da cidade. "O que você sabe?" Silas se forçou a perguntar, sua voz firme, apesar do pavor que dominava. "Eu sei que você é a chave, Silas. Você não pode escapar do que está por vir. E quanto mais cedo você aceitar seu destino, mais fácil será lidar com tudo." O olhar do prefeito foi direto, penetrando a alma de Silas. Naquele momento, como um relâmpago cortando o céu, a verdade desabou. Silas percebeu que sua pequena vida de luta, que ele achara que era tão simples, era um capítulo de uma narrativa muito maior. E enquanto os murmúrios aumentavam, ele soube que a tempestade estava apenas começando. O que mais estava escondido? No ar pairava uma pergunta. Silas poderia realmente lidar com essa nova verdade? O futuro se tornava um abismo, e a próxima decisão questionava não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. Silas estava no centro de uma tempestade, seu olhar fixo no colar que brilhava nas mãos de Samuel. As palavras que ecoaram na barbearia ainda dançavam em sua mente. É uma maldição, não uma herança. O terror e a curiosidade se entrelaçavam dentro dele, e seu coração disparava. As pessoas ao redor, pressionando suas faces contra o vidro, estavam mais atentas do que nunca. "Se você é realmente meu irmão, então prec", Silas disse, a voz embargada, mas firme. Ele queria crer, mas uma sombra de dúvida passava por seu coração. Era uma família feita de segredos, e cada um deles parecia uma camada de poeira prestes a ser removida. A mãe de Silas, com o rosto pálido, encarou Samuel. "Você não deveria estar aqui, Samuel. Você não sabe o que isso significa." Sua voz estava agitada, quase implorando. Mas antes que Samuel pudesse responder, o clima mudou ao redor. O olhar do prefeito, que antes era sério, agora se tornava ainda mais carregado. A tensão na sala explodia como um balão prestes a estourar. De repente, as luzes da barbearia começaram a piscar. Primeiro lentas, depois mais rápidas, como se um fenômeno sobrenatural estivesse prestes a se revelar. As caras da multidão mudaram. Máscaras de curiosidade se transformaram em expressões de medo. Silas sentiu um frio na espinha. Havia algo maior acontecendo ali. E então, um som assustador irrompeu do fundo da barbearia. Um estrondo, como se algo estivesse quebrando. As portas se abriram de repente e um homem entrou. Alto, com um olhar implacável, estava vestido de preto e segurava uma pasta cheia de documentos. A energia na sala mudou novamente. "Eu sou o advogado da família Ribeiro", ele anunciou, a voz ressoando com autoridade. "E venho para entregar a verdade que todos vocês precisam saber." As palavras causaram um choque imediato. A multidão se afastou, dando espaço, como se quisessem evitar a fúria que se aproximava. O rosto de Silas empalideceu ainda mais. "Que verdade?" Silas perguntou, a voz trepidando. Ele estava tão próximo de descobrir quem realmente era, mas agora tudo parecia prestes a desmoronar novamente. O advogado olhou ao redor, percebendo a atmosfera tensa. "Eu trouxe documentos que provam que Silas não é apenas um herdeiro, mas o único herdeiro legítimo." A murmuração na sala aumentou e a tensão era palpável. Samuel olhou para Silas, uma expressão de desespero nos olhos. "O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade." O advogado simplesmente assentiu, abrindo a pasta.
Naquele instante, todos estavam prontos para ouvir. ... Mas antes que pudesse continuar, o colar que caiu ao chão começou a brilhar, emanando uma luz estrondosa. Todos olharam, paralisados, enquanto a luz se difundia pela barbearia. Silas levantou as mãos, quase instintivamente, e sentiu uma onda de energia que o atravessava. E então, para o horror de todos, um rugido ensurdecedor ecoou pela sala. Um estrondo. A luz do colar explodiu, e uma sombra enegrecida tomou conta do lugar. A barbearia ruiu em um caos de gritos e pessoas correndo descontroladamente. Silas foi empurrado para o chão, e tudo ao seu redor parecia um pesadelo. Ele tentou se levantar, mas uma força o mantinha preso. "Silas!" gritou sua mãe, mas a voz dela se perdeu no tumulto. Ele olhou ao redor e viu Samuel ser engolido pela escuridão. O prefeito tinha desaparecido em uma cortina de sombras, e as vozes agora se misturavam em gritos indistintos. A luz se foi, e em seu lugar havia apenas silêncio, um silêncio mortal. O colar, agora apagado, estava ao lado de Silas, como um insulto a tudo o que havia se desdobrado. Ele se levantou, tremendo. O caos havia cessado, mas a barbearia estava agora vazia. O que acontecera? Onde estava todo mundo? Sentiu uma onda de desespero. Afinal, o que ele realmente era? A porta da barbearia se fechou atrás dele com um estrondo, como um aviso. Ele tinha que entender a verdade, não apenas sobre a herança, mas sobre tudo o que estava prestes a ser revelado. A sombra do legado Ribeiro pairava sobre ele como um espectro, e Silas sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Silas estava no centro de uma tempestade. Sua mente girava. O colar, agora desligado, parecia apenas um objeto, mas dentro dele havia todo um legado e uma maldição. O vazio da barbearia era opressivo. Cada sombra pareceu ameaçá-lo. Silas queria entender, mas não sabia por onde começar. O que era dele? O que era real? Enquanto tentava respirar, um estrondo fez seu coração parar. A porta principal se abriu com um gemido agudo. Era sua mãe, pálida, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. "Silas, você precisa saber. Algo está muito errado." As palavras saíram com urgência, mas o ar estava pesado. Silas sentia um fio na espinha. "Mãe, o que está acontecendo?" Ele estava prestes a descobrir os segredos que sempre estiveram escondidos, mas agora ele duvidava. Samuel, seu suposto irmão, estava ao lado, a expressão confusa, mas também intrigada. "Silas, ouça!" Sua mãe praticamente implorava. "Samuel não é o que parece." E naquele momento as palavras dela foram como um tapa na cara de Silas. A multidão desaparecera, mas o peso de quem estava ali ainda permanecia. Samuel engoliu em seco, os olhos brilhando com uma mistura de medo e indignação. "Como assim, mãe? Você sempre me disse que eu estava sozinho." Silas não sabia se deveria confiar nela ou em Samuel. Todo o seu mundo parecia desmoronar. Mas antes que alguém pudesse responder, um choque percorreu o chão. Silas perdeu o equilíbrio e caiu. O barulho estrondoso fez sua cabeça rodar. Ele olhou para o colar que estava na mão de Samuel. E, de repente, tudo aconteceu em câmera lenta. O piso começou a se abrir, uma fissura se alargando sob os pés deles. A tensão no ambiente aumentou e uma onda de gritos ecoou ao redor. "Silas, segura!" gritou Samuel. Mas já era tarde. A fissura se alargou, engolindo o chão da barbearia.
Silas desequilibrou-se e caiu para dentro dela. Uma sensação de queda infinita tomou conta dele. Ele gritou, mas o som se perdeu na escuridão. E então, tudo escureceu. Quando Silas abriu os olhos, estava em um lugar estranho. Uma sala iluminada por uma luz suave, paredes cobertas por retratos de sua família. Ele estava cercado por figuras familiares, mas os rostos eram diferentes do que lembrava. Todos ali tinham uma expressão sombria. Ele se levantou, a cabeça girando. Silas, uma voz conhecida chamou. Era seu pai, ou pelo menos a imagem dele. Você finalmente chegou. Quem são vocês? Silas gaguejou, avistando figuras que pareciam seus ancestrais, com olhares que pareciam penetrantes como facas. Ele sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Estava tudo bem até agora. Você precisa entender, Silas. O colar não é só um acessório. Sua mãe apareceu ao fundo, mas agora estava diferente. Seus olhos tinham uma intensidade que Silas não reconhecia. Ele guarda um poder ancestral. E você é a chave. Samuel surgiu, pálido, ainda mais confuso. Mas, então, você não é meu irmão? O que está acontecendo aqui? A desconfiança tingia suas palavras. Vocês dois têm que decidir, disse uma figura com voz profunda. Aceitem seu legado ou destruam tudo ao seu redor. A sala começou a tremer. As paredes pareciam querer colapsar. Silas ficou atordoado. Ele sentiu o peso do que estava prestes a dizer ecoar em sua mente. Eu não quero esse legado. Eu quero a minha vida de volta. E, de repente, a sala estremeceu violentamente. Retratos caíram, os rostos das figuras mudaram. Agora tornavam-se distorcidos e ameaçadores. O que está acontecendo? E então a voz familiar da sua mãe se transformou. Silas, não há como voltar atrás. Você precisa decidir agora. As palavras dela ecoaram como um grito, e a realidade começou a se desvanecer. Nesse momento, um tremor ainda mais forte ocorreu. A fissura que engolira Silas se abriu novamente, sugando-o de volta para a barbearia. Quando ele caiu, estava de volta, mas todo o lugar havia mudado. As pessoas estavam lá novamente, mas eram apenas sombras. Samuel e sua mãe sumiram, e o colar estava ali, no chão, brilhando intensamente, como um novo começo ou um fim devastador. Silas, a voz de Fernando cortou o ar. Onde você esteve? E ele respondeu, mas não sabia a resposta. Eu não sei. O que estava acontecendo? Aquela nova realidade o cercava, mas o que ele realmente queria? Entre poder e sua vida simples, uma escolha se formava na linha tênue do destino. O dilema aguardava, o legado ou a liberdade. E enquanto o colar brilhava intensamente, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Silas se levantou do chão, o colar brilhando ainda na sua mente. O vazio da barbearia agora parecia um eco de sua confusão. Ele piscou, tentando entender se tudo aquilo realmente havia acontecido. A luz ofuscante tinha se apagado, mas a sensação de caos girava como um furacão. O que realmente significava ser o herdeiro da família Ribeiro? O olhar de Fernanda estava fixo nele, preocupado. Silas, você está bem? A preocupação na voz dele parecia genuína. Mas Silas queria mais do que palavras. Ele queria clareza. Ele queria que as coisas ficassem claras. Mas agora, tudo o que ele sentia era um nó na garganta.
Estou tentando entender o que isso tudo significa. Silas respondeu, sua voz trêmula. O que ele se tornara. Um cobertor de incerteza o envolvia. Ele olhou para o colar, agora ao seu lado, e uma porção de sentimentos mistos atravessou seu peito. Você precisa fazer uma escolha. Fernando insistiu, a voz firme. Esse colar, esse poder, pode mudar a sua vida para sempre. Mas você também tem que lidar com o peso disso. As palavras dele ressoaram na cabeça de Silas como um sino tocando ao longe. E então, do fundo da barbearia, Samuel apareceu de novo, sua expressão embasbacada. Silas, eu não sei o que realmente sou, mas se somos de fato irmãos, precisamos unir forças. Ele se aproximou, medo e esperança disputando seu olhar. Silas levantou as sobrancelhas. Irmãos? O que isso realmente significava? Mas o que vem a seguir? Silas perguntou, o entendimento pairando no ar, como um aroma doce e amargo. O mundo que conhecia estava diante de uma nova realidade, e ele não sabia se estava pronto para isso. Se essa herança for realmente uma maldição, eu não quero isso. As palavras saíram com um peso que quase o fez desabar. Fernando respirou fundo, sabendo que a verdade nunca era fácil de lidar. Talvez você não precise aceitar tudo de uma vez. Você pode escolher como quer fazer isso. A intensidade da relação entre os dois se tornava mais clara. Fernando estava ali, pronto para apoiá-lo. E quando Silas olhou para o colar, uma sensação fluiu por seu corpo. Ele tinha a opção de mudar sua vida, talvez até mesmo a de sua cidade. Mas ao mesmo tempo, o passado estava ali, pronto para reclamar o que lhe pertencia. Eu não posso decidir só assim, Silas exclamou. Preciso entender a verdade completa sobre o velho Ribeiro. O que eu sou e o que isso significa para todos nós. Havia determinação em sua voz, a força de um homem que estava pronto para enfrentar seus próprios demônios. Mas a tensão na barbearia subiu novamente. O piso parecia tremer sob seus pés, as sombras dançando à sua volta. A verdade não é algo que você pode suportar por muito tempo. A mãe de Silas dissera antes, e agora suas palavras ecoavam pesadas. Ele só tinha certeza de uma coisa. Estava cansado de lutar contra um passado que o limitava. Silas, Samuel fez uma pausa. Vamos descobrir juntos um passo de cada vez. As palavras do irmão quebraram um pedaço da solidão que circulava entre eles. Silas olhou dos dois lados, percebendo que não estava mais sozinho. Ponto. Naquele instante, uma nova luz surgiu no coração dele. Não era o colar ou a herança, mas um novo caminho. O que ele decidiria o levaria a um novo capítulo. Silas respirou fundo. Vamos descobrir juntos, então. E assim, a barbearia, uma vez palco de disputas, tornou-se agora um símbolo de renovação. Do caos, Silas encontrou direção. Ele sabia que a jornada estava apenas começando. E quando olhou para as pessoas ao seu redor, um sentimento de esperança começou a brotar. Não apenas para ele, mas para todos eles. Enquanto a barbearia voltava a encontrar seu lugar no universo, Silas sentiu que uma luz começava a brilhar mais intensamente. O legado da família Ribeiro não o definiria, e sim o caminho que ele decidiria trilhar. E assim como a história dele se entrelaçava, um novo eco ressoou. O que viria a seguir? Mas antes que você possa seguir em frente, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que temos a oferecer. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Não fique de fora.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs sabem o quão importante é apoiar o canal com essas ações. Venha fazer parte da nossa comunidade.